professora Neuza. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a unidade 3 da disciplina de análise das demonstrações contábeis. O que diz a unidade 3? Na unidade 3 nós vamos verificar a estrutura das demonstrações contábeis. Quais são essas demonstrações, como elas estão estruturadas, principalmente o balanço patrimonial, que é rico em dados, em números que podem ser utilizados em números índices para a análise das demonstrações contábeis. Nós vamos perceber que o conteúdo do balanço patrimonial, compreende os ativos, passivos e patrimônio líquido. Os ativos, nós temos ativos circulantes e não circulantes, o passivo nós temos os passivos circulantes e não circulantes, e dentro do patrimônio líquido nós temos um grupo de contas. Todos estes grandes grupos, ativos, passivos e patrimônio líquido, ele tem subgrupos e subcontas, correto? Então ele compreende os ativos, as aplicações de recursos que geralmente a empresa tem à sua disposição, que são classificados em bens, em direitos, em valores numerários, em moeda corrente. Nos passivos, eles compreendem as exigibilidades. O que seriam exigibilidades? São valores que vão ser exigidos da empresa porque ela, numa transação econômica, ela ficou devendo a alguém. São as obrigações acerca da empresa em relação a terceiros. Então, o passivo se diz respeito a terceiros, tanto passivo circulante quanto não circulante. São valores ou mão de obra, quando é funcionários a pagar, que participaram das relações com a empresa e que a empresa tem uma obrigação em relação a essas pessoas. O patrimônio líquido, ele representa a diferença entre o ativo e o passivo, que é o valor líquido em relação à empresa. A apresentação das contas dentro do balanço patrimonial. No balanço, as contas são classificadas segundo a natureza dela e os elementos do patrimônio que ela registra. Por exemplo, carros, veículos, cada identificação tem que ser neste sentido, de veículos automotores, motocicletas. Então, tem um grupo, este veículo, dependendo da atividade da empresa, ele pode ser imobilizado, pode ser de estoque. Então, ele vai pertencer a um determinado grupo. Quando a empresa é revendedora de veículos, aí tem que ter mais cuidado com este veículo, com este carro, que ele pode ser tanto um ativo imobilizado, o grupo a que ele pertence, ou ao estoque. E agrupados de forma a facilitar o conhecimento e a análise, olha só, da situação financeira da empresa, da companhia ou da entidade. A apresentação destas contas dentro do ativo, elas são apresentadas, em primeiro lugar, as contas mais rapidamente conversíveis em disponibilidade, em dinheiro. Isso significa o quê? Elas são apresentadas da forma de liquidez, pelo grau de liquidez de cada uma delas. Grau de liquidez seria o percentual, a capacidade de se transformar em dinheiro. No passivo, elas são classificadas, em primeiro lugar, as contas cuja exigibilidade ocorre antes. Precisam ser pagos com antecedência. Uma das exigibilidades correntes que fazem parte do passivo circulante são exatamente as obrigações trabalhistas, elas são mensais e ela tem tempo para ser paga, porque ela vai ser exigível. Por exemplo, você termina de fazer os lançamentos referentes à folha de pagamento até o dia 31 do mês de algum mês. Ela tem que ser paga até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, ela é a mais exigível, tem uma exigibilidade muito maior, correto? O balanço patrimonial, nós temos aqueles grupos, que são os ativos circulantes, o ativo não circulante, o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Essa nova estrutura que está sendo apresentada a vocês é a estrutura que foi normatizada pela 11638. Antes nós tínhamos o ativo circulante, ativo permanente, realizável de longo prazo. O título de permanente é exatamente aqueles ativos que ainda nós utilizamos o percentual, os valores, mas que eram ditos como permanentes porque ele não fazia parte da atividade operacional da empresa, ele não fazia parte do ciclo operacional da empresa. Então, tinha o título de permanente. É lógico que era um título, nenhum imóvel é permanente, com exceção do terreno, e que mesmo assim ainda acontecem algumas coisas dentro do terreno que ela pode perder valor. Então, o permanente, ele está dentro do ativo não circulante.
Quem eram os permanentes antes? O imobilizado, os investimentos permanentes, que a empresa tinha necessidade de manter, o diferido. Depois da legislação, o diferido não existe mais. Nós temos o ativo não circulante, e dentro do não circulante nós temos realizável de longo prazo, e os ditos que seriam ainda visto como permanente, que são os investimentos, o imobilizado e o intangível. O intangível passou a fazer parte dos ativos e o diferido não existe mais. Dentro dos passivos, nós já tínhamos o grupo do passivo circulante, mas nós tínhamos o exigível de longo prazo que estava solto dentro do... Era um pequeno grupo que hoje é classificado como passivo não circulante, que seriam os exigíveis de longo prazo. Tanto circulante quanto não circulante, ele tem a ver com o prazo de exigência, com aquilo que, com relação à obrigatoriedade da empresa de fazer esse pagamento, de quitar essas obrigações, quando é questão de passivo, ou quando é realizável na questão dos ativos. Depois de encerrado o balanço, tem os 365 dias, ele está dentro do circulante. A superior a este 1 ano, de 365 dias, ele estaria dentro do não circulante. Essas pequenas contas do patrimônio líquido também houve alteração. Para vocês que estão estudando, o anterior é histórico. O que vocês precisam aprender hoje é a estrutura atual. Que dentro do patrimônio líquido nós temos o capital social, a reserva de capital, e dentro dessas reservas nós temos as reservas legais, tá? O ajuste de avaliação patrimonial, que era uma conta de reavaliação de ativos, agora não é mais, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Essa nova estrutura do balanço patrimonial, ela não precisa ser reclassificada se vir desta forma, com exceção daquelas exceções que nós conversamos na unidade anterior, correto? O que mais que nós podemos verificar em relação ao balanço patrimonial? Tá? Os ativos e passivos, as disponibilizações das contas, as classificações dos direitos e das obrigações. O direito e obrigações são classificados em grupos de circulante, desde que os prazos de realização eles são maiores do que 1 ano, certo? Os direitos e as obrigações classificados respectivamente nos grupos de realizável e exigível de longo prazo, desde que os prazos de realização sejam superiores ou anteriores a 365 dias. Contas retificadoras, nós conversamos que as contas retificadoras ainda aparecem, elas vão aparecer dentro do balanço patrimonial, são contas devedoras ou creditoras de todas as contas que deverão ser apresentadas com valores redutores das contas ou grupos a que elas pertencem ou que deram origem. Quais são as contas redutoras que ainda permanecem? As duplicatas descontadas não fazem mais parte do ativo circulante, mas elas estão dentro do passivo. Em compensação, a provisão para devedores duvidosos é uma necessidade da empresa para não distorcer e não comprometer a sua continuidade. Então, a provisão para devedores duvidosos é um grupo de contas que existe quando o risco... Lembra que nós somos analistas de balanço, então nós precisamos perceber o risco da atividade da empresa. Então, a provisão para devedores duvidosos é para minimizar o risco de não receber alguns clientes com dificuldades de pagamento, com dificuldades de quitar as suas próprias obrigações. Então, a conta retificadora de provisão para devedores duvidosos, ela ainda permanece no ativo. Outra conta que ainda figura são as depreciações. De que a depreciação faz? Ela ajusta o valor presente um ativo imobilizado. Por exemplo, quando você adquire um veículo, este veículo sai da fábrica com o valor da nota fiscal de 32 mil. 1 ano utilizando o veículo, ele perde, e você vai gastando este veículo, você vai utilizando dentro da empresa para gerar lucros, então ela está gastando, é uma despesa daquele período. E a essa despesa nós chamamos de depreciação, é a perda
de capacidade daquele ativo de gerar mais. Ele perdeu um ano, se a vida útil dele é 5 anos, ele vai perdendo aos poucos, ao final a gente dá baixa nesses valores. Então são contas certificadoras que vão ajustando o valor. O carro saiu a 30 e poucos reais, em um ano o valor atual dele é outro. Só que as depreciação a gente não lança dentro da conta veículo. O veículo, a valor histórico, ele permanece com 32 mil. Ele vai sendo retificado por uma outra conta, que faz parte deste grupo que deu origem. Os agrupamentos das contas. No ativo circulante, ele se compõe de disponível, dos créditos, dos estoques, das despesas antecipadas, que nós já conversamos sobre ela, e outros valores de bens que fazem parte da operação da empresa. Tá? O ativo circulante, dentro do balanço, ele está à sua esquerda, bem dentro da estrutura no Brasil. Ele aparece primeiro. Na estrutura europeia, ele aparece por último. A estrutura da demonstração contábil internacional, ela é invertida, mas o critério é o mesmo. Então, isso não significa que vai dar problemas na análise, porque o critério de mensuração de ativos circulantes e não circulantes é o mesmo. Não importa a forma. Lembra-se da essência sobre a forma, não tem nenhuma importância dentro do balanço patrimonial se os ativos circulantes vêm primeiro no grau de liquidez. No Brasil é pelo grau de liquidez. Quanto maior o grau de liquidez, primeiro aparece, enquanto que nas demonstrações internacionais é invertida. A maior liquidez, eles são os últimos grupos embaixo da estrutura do balanço patrimonial. Então, na nossa estrutura, o ativo circulante, ele fica à esquerda e acima. Na estrutura internacional, ela fica à esquerda e bem abaixo. Só muda o local, a forma de apresentar. O critério é o mesmo, correto? Então, a gente vai trabalhando gradualmente dentro, nós vamos continuar trabalhando a estrutura do balanço patrimonial para entendermos como nós fazemos o cálculo. Quando você vai analisar um balanço internacional, você tem que ter, no mínimo, uma capacidade de ler naquela outra língua. E quando você ler na outra língua, você vai perceber que a estrutura ela é invertida, ok? Até a próxima. Dando continuidade à nossa discussão anterior sobre o balanço patrimonial, como que a gente vai conhecer essa estrutura para fazer a análise dele. Nós vimos no nosso vídeo anterior sobre o ativo circulante. E percebemos que o ativo circulante, dentro da estrutura do balanço patrimonial no Brasil, ele é o primeiro, em função do grau de liquidez. Logo abaixo do ativo circulante, nós temos o ativo não circulante. E dentro do ativo não circulante, nós temos grupos. E o pequeno grupo, o início, o primeiro grupo, que é a questão da liquidez, é o realizável de longo prazo. Realizável de longo prazo são os créditos, estoques, despesas antecipadas, todos os valores que tem no circulante, pequenos grupos que podem ter no circulante, cujos prazos esperados de realização situam-se após o término do exercício subsequente à data do balanço. Isso significa dizer, só para que você entenda, um balanço é encerrado em 31 de dezembro de 2011, ele tem todo o ano de 2012, 365 dias, para que o contador vá fazendo os lançamentos. Então, este exercício de 2012, de janeiro a dezembro, ele é o exercício seguinte, ele é o circulante. Todos aqueles que vencem nesse exercício seguinte ao encerramento de balanço, balanço encerrou 31 de dezembro de 2011. Exercício seguinte, 2012. Tudo que vence dentro de 2012 é classificado como circulante. O que vai vencer em 2013 já é como não circulante. Quando você faz um investimento ou uma aquisição de um bem a longo prazo, precisa estar sempre tomando cuidado na classificação das parcelas que vão vencer a curto e a longo prazo. Então, neste realizável de longo prazo são as contas que podem figurar no ativo circulante, todas aquelas do circulante que vêm dependendo do prazo de realização delas, tanto no ativo circulante quanto no passivo circulante. Temos também a próxima conta,
que são os investimentos. Dentro do o grupo de investimento, ele vem logo após o realizável de longo prazo. E nós dizemos que era um antigo permanente. Quais são os antigos permanentes? Porque ele não faz parte do ciclo operacional da empresa. São bens e direitos destinados à transformação direta em meios de pagamento cuja perspectiva de permanência da entidade ultrapasse todos os exercícios. É constituído por seguintes grupos: investimento, imobilizado e intangível. Investimento que a empresa comprou e não tem intenção de vender. Ações em outras empresas, imóvel, ela não tem intenção de vender, tem intenção de permanecer com ele, com este investimento, com esse bem, e dentro do grupo de investimentos tem as contas também menores, são os pequenos grupos que fazem parte desses investimentos. Investimentos em coligadas, em controladas, controle de outras empresas, mesmo que ela não seja controladora, ela fez esses investimentos, mas não tem intenção de se desfazer dessas ações, ela permanece no ativo não circulante, tá? Que seria o antigo ativo permanente, que é para fins de análise. Nós temos que, na antiga fórmula em que existia o ativo permanente, nós vamos ter que utilizar a soma desses três grandes grupos: o imobilizado, o intangível e os investimentos. São esses três grandes grupos. E esses grupos também são constituídos por todo o imobilizado, que fazem parte da manutenção da empresa, é o prédio, os móveis, os utensílios, os veículos, e que faz parte da manutenção da empresa. E o intangível são as marcas e patentes que a empresa tem, são bens que geram novos bens e que, lógico, que a empresa não tem intenção de abrir mão de sua marca e patente. Então, elas são colocadas dentro do ativo não circulante, que antigamente a gente dizia que ele era permanente, porque ele não era negociável de curto prazo e nem a médio prazo. A negociação dele é de longo prazo, correto? Nos agrupamentos de contas dos passivos, nós também temos os grupos de passivo circulante e não circulante, tá? É de acordo com a expectativa de exigibilidade dos passivos. Dos ativos são expectativas de realização. Nos passivos, é expectativa de exigibilidade. No circulante, são aquelas conhecidas como encargos estimados, são estabelecidos anteriormente dentro do próprio exercício, e aquilo que nós já fizemos explicando a vocês. O que é vencível após o encerramento do balanço? É aquela logo após o ano civil, em que se encerra o balanço, e dentro do balanço patrimonial você utiliza-se essa data específica de 31 de dezembro, correto? E aquilo que é vencível dentro dos 360 dias, ela é colocada também no passivo circulante. Por analogia, tanto ativos quanto passivos circulantes, um é exigível, o outro é realizável dentro de 365 dias. O outro grupo de contas que nós temos seria o passivo não circulante, que são os exigíveis de longo prazo, mas não tão longo quanto o permanente, correto? São os grupos de contas que fazem parte do balanço patrimonial, elas estão à direita, acima, o circulante, e logo abaixo do circulante não circulante, que faz parte dos exigíveis de longo prazo depois de 360 dias do balanço encerrado. E o patrimônio líquido, que por analogia ele seria o permanente do ativos, que são valores de capital próprio. Todo passivo é de terceiros, o patrimônio líquido é capital próprio. Isso significa dizer que o capital próprio da empresa é dinheiro dos proprietários que estão investidos dentro desse patrimônio, correto? São contas que compõem esse patrimônio e elas fazem parte da própria atividade. O lucro é resultado da própria atividade. É a remuneração ou o retorno daquele capital inicial investido, que seria o capital social da empresa. Então, quando ela tem lucros, ela vai dentro deste item de patrimônio líquido, e quando esse lucro vai ser distribuído, ela passa para o passivo, daí passa a ser uma obrigação da empresa repassar esse lucro, remunerar o capital que foi investido na empresa, tá?
tá? E no patrimônio líquido nós temos as contas de capital, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Dentro da contabilidade brasileira, esse grupo de contas, ele fica do teu lado direito, logo abaixo, dentro do patrimônio líquido, tá? Então, dentro nessa classificação. Quais são os outros demonstrativos que a gente pode trabalhar e que também fazem parte, que também nós vamos analisar, mas não com tanto detalhe quanto o balanço patrimonial? Lembra-se que eu disse a vocês que existem dois grandes demonstrativos que ele agrupam todas as atividades da empresa, tanto econômica quanto financeira. As outras são a DRE. O que é a DRE? Demonstração de resultado de exercício. Qual é a estrutura da DRE? Quais são as alterações que aconteceram dentro da DRE depois da Lei 11.638 e 11.941? Apenas a classificação referente principalmente para o analista, as despesas operacionais e não operacionais. Ela não foi alterada por legislação nenhuma, mas o analista precisa, no momento de fazer a análise da rentabilidade da empresa, retirar tanto as receitas e despesas financeiras do grupo de operacional e colocá-la dentro de receitas e despesas financeiras não operacional, no grupo não operacional, porque não faz parte da atividade da empresa. De resto, ela está na mesma estrutura anterior. Nós temos a receita bruta. Dentro da receita bruta, a gente vai tirar as deduções, que é a devolução, que são os impostos, que a empresa só é uma fiel depositária. E ela vai ter a receita líquida, que é a receita que ela que vai financiar toda a sua atividade. Dentro dessa receita líquida, logo abaixo, ela vai ter o custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida ou do serviço prestado, ela vai ser subtraída da receita líquida. Receita bruta, receita líquida. A receita bruta são todas as operações da empresa. Operacional, correto? Receita líquida, você vai tirar as deduções. Depois dessas deduções, nós temos a receita líquida, o custo da mercadoria vendida, aí você tem o lucro bruto. Primeiro as receitas, depois o lucro. O lucro já é a apuração. Você vai retirar da receita líquida disponível para a empresa o custo da mercadoria vendida, que são valores despendidos para produzir o produto ou para fazer o serviço, executar o serviço. Então, é o custo da mercadoria vendida, e sem o qual não existiria a receita. Depois você retira todas as despesas. O grupo de despesas são as despesas financeiras, administrativas, tributárias. Elas são colocadas agrupadas uma abaixo da outra. Aí você vai ter o lucro operacional antes do imposto de renda. Daí você vai ter o lucro não operacional, que são agregados a este valor operacional. E depois nós temos o lucro líquido, depois de apurado e de calculado os impostos. Então, a estrutura da DRE não muda. Aparece a nova demonstração, que é a demonstração de fluxo de caixa. E a demonstração de fluxo de caixa, ela vai verificar exatamente a evolução do caixa do ano X1 para o ano X2 ou do ano X0 para o ano X1. E para detalhar como é que se constituiu este caixa. O que entrou e o que saiu. Então, ela tem os valores gerais de entrada, aquilo que foi gerado no caixa pelas as atividades operacionais, que são de compra, de venda, de aquisição. Nós temos das atividades não operacionais, das atividades financeiras e das atividades de financiamento. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados também não sofreu alteração dentro da nova legislação. E aparece a demonstração de valor adicionado, que é exatamente os valores que ela vai trabalhar com a receita bruta. E qual a diferença marcante do valor adicionado? Que é uma característica da demonstração. Todo ativo que está sendo construído e que dentro do balanço patrimonial ela é uma conta patrimonial, para a demonstração de valor adicionado, ela é uma geração de riqueza. Se a empresa está construindo uma sede e ela está utilizando o próprio lucro, o próprio investimento, o próprio dinheiro gerado da atividade para construir a sua sede nova, o seu espaço, ela está gerando riqueza naquele ambiente onde ela está. Só que ela não gera lucro,
naquele instante não. Ela gera riqueza, mas não gera lucro. Então, são esses 5 demonstrativos obrigatórios que os analistas geralmente fazem análise sobre esses demonstrativos, mas quando ele é um analista interno da própria empresa, nada impede que ele crie fórmulas diferenciadas, crie relatórios que são necessários. A DOAR, ela não é mais obrigatória, mas ela ainda é utilizada para fins gerenciais, e outros relatórios que fazem parte das demonstrações contábeis e que quem gere o negócio, que está fazendo a gestão do negócio, precisa desses demonstrativos. Prova disso, existe uma fórmula específica de uma empresa, da Dupont, em que eles criaram a fórmula Dupont. E a fórmula Dupont nada mais é do que uma organização detalhada e sequencial de vários índices, que ao final ela diz qual é a rentabilidade e o desempenho da empresa. Então, cada empresa e cada empresário cria a sua análise a partir da sua necessidade. Só que o analista profissional, aquele que está à disposição da empresa para concessão de crédito, ou aquele que está à disposição das empresas que abre licitações, que está analisando as empresas que são disponibilizadas a ela tem alguns critérios que precisam ser utilizados por todos. Então, essas 5 demonstrações, elas são obrigatórias para as sociedades anônimas. Se elas não são de capital aberto, são 4. A demonstração de valor adicionado não é obrigatória, mas é recomendada. E se ela é de grande porte, existem o app de pequeno porte, são 3 demonstrações, que é balanço patrimonial, DRE e a demonstração da mutação do patrimônio líquido. E algumas empresas ainda, mesmo sendo de pequeno porte, elas fazem as 3 obrigatórias e fazem a demonstração de fluxo de caixa também. Então, a elaboração da demonstração contábil e a análise dessas demonstrações depende da necessidade do gestor, da empresa e das pessoas que precisam destes dados. A gente continua a nossa conversa na próxima